Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à nossa aula sobre anatomia do membro superior, continuamos aqui a partir de rádio e una. Na nossa aula anterior, a gente falou de cintura escapular até cotovelo. Agora vamos dando continuidade, tá ok? Então, o rádio e a una são os dois ossos do antebraço. Eles se articulam com o húmero na região do cotovelo e com os ossos do carpo na região do punho. Na posição anatômica, o rádio está situado na face lateral do antebraço, enquanto a una pode ser encontrada medialmente. Então, o braço sendo colocado na posição anatômica, né, que é sempre a posição padrão para essas visualizações. Então, a gente sempre busca acompanhar a visualização dos ossos a partir da posição anatômica. Para quê? Para que a gente tenha um padrão e sempre que for dito, por exemplo, fulano está proximal, distal, medial, lateral, todo mundo está falando a mesma linguagem em relação à localização. Por quê? O antebraço, principalmente, a gente tem uma visão desse aspecto. Se a gente colocar o braço, mais particularmente mão e punho, na posição radiográfica, que é com a palma da mão voltada para baixo, a gente vai ter uma torção dos ossos rádio e una no antebraço. Então, por exemplo, mão e punho são posicionadas em póstero anterior para realizar o exame de raio-x. Para gerar mais conforto para o paciente, para facilitar o posicionamento, é mais prático, cômodo e menos doloroso para o paciente, menos desconfortável, o posicionamento com a palma da mão voltada para baixo. Só que quando a gente faz isso, rádio e una, mais especificamente o rádio, cruza por cima da una. Então a gente tem uma sobreposição dos ossos e para a radiografia do próprio antebraço isso não é viável. Então, mão e punho tem uma posição radiográfica diferente da posição anatômica, tá? São as duas únicas estruturas anatômicas em que a gente faz dentro do padrão o posicionamento radiográfico diferente da posição anatômica. Então, mão e punho são em PA, mas a posição anatômica é AP. Então, voltando para o antebraço é posicionado radiograficamente em AP, da mesma forma da posição anatômica. Então, o rádio e a una se articulam nas articulações radio-unares. Então, eles têm pontos de articulação entre eles dois, tá? Então, a gente tem as radiocubitais ou radio-unares, tanto faz, proximal e distal. Então, nas duas extremidades dos ossos, a gente tem articulação entre eles, tá? São pontos em que eles se tocam, se encostam, vamos dizer assim. Ao passo que os seus corpos são ligados por uma membrana interóssea. Então, tem um espaço entre os dois ossos e esse espaço é preenchido por uma membrana. Essas duas articulações permitem que o rádio se mova em torno da una, permitindo voltar o antebraço de modo a ficar com a palma da mão voltada para cima ou voltada para baixo. Quando a palma da mão não está voltada para cima, na posição anatômica, denominamos essa posição de supinação. Então, quando a palma da mão está para cima, é prono. Quando a palma da mão está para baixo, Quando a palma da mão não está voltada para baixo, ou posteriormente na posição anatômica, o antebraço está em prono, tá? Embolei aqui. Então, vamos lá. Vamos de novo aqui que eu embolei essa parte. Quando a palma da mão não está voltada para cima, denominando supinação. Quando a palma da mão está voltada para baixo, denominamos pronação. Então, para baixo, pronação, para cima, supinação. Então, aqui a gente tem uma vista de tudo que a gente falou. Cotovelo, articulação do cotovelo. Aqui na extremidade de baixo a gente não vê o punho, mas aqui é a articulação do punho, do carpo, os ossos do carpo. A membrana interóssea entre rádio e una, tá? Esse braço aqui, esse pedacinho de braço está na posição anatômica, tá? Então, a gente tem o rádio lateralmente e a una medialmente, tá?
Aí aqui a gente tem o rádio, tem a cabeça do rádio, o colo logo abaixo da cabeça, a tuberosidade do rádio, o processo estiloide do rádio. Aí numa outra visão, cabeça do rádio, colo, tuberosidade, incisura ulnar e processo estiloide. Aqui a gente tem a una, então a gente tem o olécrano, que é essa parte mais superior, a incisura troclear, que é bem a parte central, o processo coronoide e a incisura radial, que é a região de articulação com o rádio. Aí temos a cabeça da una e o processo estiloide da una. Numa outra visão, novamente, o olécrano, processo coronoide, tuberosidade da una, cabeça da una e processo estiloide, bem aqui na pontinha. A articulação radioulnar possui uma distinção proximal e distal devido ao fato de ser constituída de duas articulações separadas, nas extremidades proximal e distal, dois ossos. Somente a parte proximal será discutida porque a gente está separando região do cotovelo, antebraço e região do punho, tá? Quando a gente chegar lá no carpo, a gente vai falar novamente. E aí a gente fala com mais detalhes sobre essa, tá? Essa articulação é encapsulada pelo tecido sinovial do cotovelo, enquanto a articulação radioulnar distal pode ser encontrada no ponto mais distal da região do antebraço. E não é parte da articulação composta que vamos discutir aqui. Como as outras articulações, a articulação radioulnar proximal também é uniaxial, mas funciona como uma articulação em pivô. Suas superfícies articulares são a cabeça do rádio e a incisura radial da una. Então, rádio e una, eles têm, vamos trocar assim em miúdos, né? A cabeça de um é voltada para a parte oposta do outro. Então, a cabeça está para um lado e do outro osso a cabeça está para o outro lado. Então, a cabeça de um fica para cima, a cabeça do outro fica para baixo. A cabeça de um fica para o cotovelo, a cabeça do outro fica para o punho. As articulações húmero-ulnar e húmero-radial são responsáveis pela flexão que ocorre em ângulos maiores do que 180 graus e pela extensão. Então, o nosso cotovelo tem possibilidade de fazer um giro de 180 graus no seu eixo e a extensão do mesmo. A articulação radioulnar proximal e o ligamento anular permitem a pronação e a supinação com rotação da cabeça do rádio. O ângulo de carga e o ângulo formado entre o eixo longo do húmero e o eixo longo da una, quando o membro superior encontra-se completamente estendido e supinado, com a palma da mão voltada para frente, na posição anatômica, o exato grau deste ângulo varia entre 10 e 15 em homens e acima de 15 para mulheres. Então, aqui tem uma demonstração dessa rotação que o antebraço é capaz de fazer, tá? Então, a gente tem a palma da mão voltada para cima e a palma da mão voltada para baixo. Palma da mão para cima, supinação. Palma da mão para baixo, pronação. Os flexores profundos do antebraço são 3 músculos encontrados na região ventral ou anterior do antebraço. Eles cursam sobre o flexor superficial dos dedos, muito próximos ao rádio e à una, e por tal razão são difíceis de se palpar. Os músculos flexores profundos do antebraço são o flexor profundo dos dedos, o flexor longo do polegar e o músculo pronador quadrado. Aí aqui nós temos eles 3 aqui. E também vemos aqui os tendões que vão do antebraço até cada dedo em separado, tá? Então nós vamos ter esses músculos e esses tendões passando pelo antebraço, permitindo o movimento de cada dedo separado, da palma da mão, do próprio carpo, apesar dele ir tipo em bloco, quando você movimenta a mão ele se movimenta junto, mas nós temos flexão e extensão na região do punho, na região do carpo.
Músculo flexor profundo dos dedos. Este músculo se origina na metade proximal da face anterior da ulna e na membrana interóssea. São 4 tendões, cursam pelo túnel do carpo e entre os tendões finais do flexor superficial dos dedos, na altura das falanges médias. Então, por exemplo, a gente tem situações em que a gente realiza incidências radiográficas para túnel do carpo e ponte do carpo, em que a gente faz uma flexão forçada dessa região do carpo e a gente tensiona esses tendões. Então, dependendo da condição do paciente, ele tem uma certa limitação a obedecer o comando para realizar esse exame, tá? Distalmente, eles se inserem na face palmar, então na palma da mão, das falanges distais do segundo até o quinto dedo. Então o polegar, ele tem seus tendões e a sua musculatura em separado dos outros 4 dedos. Claro que cada dedo tem o seu, tá? Mas os 4 dedos sem ser o polegar, eles vão em feixe na palma da mão e depois se distribuem para cada dedo. O do polegar não, o do polegar já vem separado dessa galerinha, praticamente exclusivo para ele. Também devido a ter uma movimentação um pouco mais independente dos outros dedos, tá? É inervado pelo nervo mediano, segundo e terceiro dedos, C7 até 1, o nervo ulnar, quarto e quinto dedo. Então, a gente tem aqui esse C8 e T1, a gente tem a região da onde sai o nervo que é responsável por esse movimento. Então, ó, vértebra 8 da coluna cervical, C8. Primeira vértebra da coluna torácica, T1. Mesma coisa lá embaixo, 7ª vértebra da coluna cervical, C7. Primeira vértebra da coluna torácica, T1. Aí aqui, ó, verdinho, a gente vai ter essa musculatura, as outras que a gente já falou, as outras 3, e os tendões, ó. Reparem que o tendão branquinho, ele literalmente se desloca a partir do músculo. Então ele vem e dá segmento para cada dedo. Na região palmar, ou seja, na palma da mão, a gente tem um feixe de tendões que se distribui para cada dedo e o do polegar vem separado. E aqui no cantinho, embaixo do dedo mindinho, do quinto dedo, a gente tem um outro ligamento que literalmente fixa mão e carpo ao antebraço. Músculo flexor longo do polegar. O músculo flexor longo do polegar possui sua origem na face anterior do rádio e na membrana interóssea, e algumas vezes ainda no epicôndilo medial do húmero. Seu tendão também cursa através do túnel do carpo e se insere na face palmar da falange distal do polegar. Ele é inervado pelo nervo mediano C8-T1. 8ª vértebra, no caso aqui a gente não vai ter, então a gente tem a transição C7-T1, a gente não tem 8 vértebras na cervical, então C8, a região é a transição, tá gente, de 7ª vértebra cervical para primeira torácica, tá bom? É porque como eu estava falando lá, C7, T1, eu esqueci de explicar que quando falar C8, vai ser essa transiçãozinha, tá? Da 7ª vértebra para a primeira torácica. A mesma situação de transição acontece quando passa de torácica para lombar. A gente tem a 12ª vértebra torácica e a primeira lombar. E a gente tem a transição. A gente tem a transição entre 4 e 5, entre 5 e 6, tá? Que é o espaço entre as vértebras. Aí aqui a gente tem, ó, o músculo, aqui em verdinho, ó. Ele inerva os 4 dedos. Então, quando a gente fala de mão, ela vai ter o conjunto mais organizado e estruturado no que diz respeito à movimentação. Então, a gente tem grupos de músculos, tendões, nervos, as próprias articulações de mão e punho, fazendo todo esse jogo de movimentação que a gente tem na região, tá? Então, provavelmente é a mais notável produto da evolução humana no ponto de vista de biomecânica. Então, por exemplo, em relação aos outros animais,
nós temos polegares opositores, então nós temos uma deslocação de movimentos muito mais evoluída, né? E muito mais perfeita. Então, os nossos polegares nos permitem movimentos de segurar objetos que os outros animais não possuem, tá? A anatomia da mão nos permite vários movimentos, desde movimentos grosseiros, como esmagar um mosquito, até os mais finos movimentos, como tocar uma guitarra, desenhar, praticar caligrafia. Então aqui nós temos um desenhozinho com essa estrutura separada por cores. Então a gente tem as falanges distais, são bem a pontinha do dedo, vamos dizer assim, embaixo da unha, né? Falanges médias, logo abaixo. Falanges proximais são entre os dedos e palma da mão, vamos dizer assim. Os metacarpos, que é basicamente a palma da mão, e os carpos, que são os ossos do punho, os ossos do carpo, tá? Dentre esses ossos a gente tem trapézio, trapezoide, capitato e amato, piciforme, piramidal, semilunar e escafoide. Nós temos esses ossos também em situações em que a gente fala sempre começando a partir do polegar. Então, se a gente faz dessa forma, começando a partir do polegar, que é o primeiro dedo, essa ordem aqui vai ser diferente. Aqui vai ser 8, 7, 6 e 5, tá? Se a gente começar do polegar para lá. Mas não há problema nenhum decorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Do jeito que tá aqui, desde o momento em que você tem a noção de que o 8 está embaixo do 1. E se você for começar daqui para lá, se você for começar a falar daqui para lá, você vai começar a partir do escafoide. Então vai ser escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, tá? Não tem problema memorizar dessa forma. Memorize da forma que for mais cômoda para você e que você tiver mais facilidade. Mas não pode esquecer de memorizar a localização do osso, não só memorizar o nome, porque senão você vai memorizar trapézio, trapezoide, capitato, amato, blá, 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 blá. Aí alguém pergunta para você, o osso que está entre piramidal e escafoide, e você decorou ele na sequência, você não vai conseguir lembrar. Se perguntar para você o segundo osso de medial para lateral da fileira distal, você vai se confundir, tá? Então, memorize a localização do osso, da forma que for mais cômodo para você, tá? Então vamos lá, começando a partir do polegar, fileira distal, seria a fileira de cima. Trapézio, trapezoide, capitato e amato, fileira distal começando do polegar, escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, ok? Para compreender como isso funciona, vamos começar com as partes básicas da mão, que são o punho, o metacarpo e os dedos. Então, a estrutura óssea da mão é muito interessante. O carpo contém 8 ossos, então no punho a gente tem 8 ossos. O metacarpo é constituído por 5 e os dedos possuem 15 ossos. Os 4 dedos, sem ser o polegar, né? O polegar conta separado. Então, os 4 dedos da mão, do segundo ao quinto, tem 3 falanges. O polegar só tem 2, tá? Então, somando todo mundo, a gente vai ter 15 ossos no total, beleza? Os ossos do carpo são pequenos, possuem formato irregular e possuem nomes tão curiosos que você pode querer utilizar para sua conta no Instagram, já pensou? Ou então para colocar o nome do seu filho ou botar no cestinho para escolher o nome de alguma criança que você pode dar uma sugestão. Escafoide, semilunar, piramidal, piciforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Por que esses nomes acabam sendo estranhos para a gente? Porque grande parte dos termos, nomes, identificações da anatomia é de uma linguagem bem antiga. A anatomia é um estudo muito antigo. Então, os nomes eram dados, como quase todas as coisas, a partir da relação de aparência que aquela estrutura tem com alguma coisa. Então, como a nossa linguagem
não tem nenhuma origem dessa mesma linguagem da onde veio a anatomia, que grande parte é grega, latim, algumas coisinhas, a gente não consegue fazer conexão com nada, tá? Então, por exemplo, o escafoide, o pessoal fala que era porque ele se assemelha a um escafandro. E também tem um outro fator, o piciforme é uma ervilha, que é psi. E outra coisa também que é bem importante, né? O homem lá, o moço que deu o nome, ele olhou e achou parecido. Isso não quer dizer que eu vou achar parecido também, mas foi ele que deu o nome, ele achou parecido. E aí por isso é que a gente tem alguns nomes bem diferentões, tanto em anatomia quanto em posicionamento também, tá? Mas em posicionamento, esses nomes diferentes são mais porque eles são nomes ou sobrenomes dos originários da ideia, do posicionamento, da pesquisa, do estudo. E é uma galera alemã, italiano, francês, os europeus, né? Então, eles não têm sobrenome Silva ou Souza como a gente, tá? Até mesmo a do Manuel de Abreu, que foi 100% brasileira, né? Eles chamavam de abreografia. Então, assim, nem o que seria bem prático pra gente, que é Abreu, que é um sobrenome que a gente conhece, ficou tão simples assim, porque ficou denominado como abreografia, tá? Então, a gente vai ter essa nomenclatura diferente, mas a gente consegue se adaptar sim, sem problema nenhum, tá bom? Então, já os ossos do metacarpo são mais fáceis de memorizar, porque a gente vai ter do 1 ao 5, tá? Os metacarpos, literalmente a palma da mão. E as falanges, a gente sempre fala delas como proximal, medial ou distal, do primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto dedo, tá? Sendo que no primeiro dedo, só proximal e distal. Nos outros 4, proximal, médio e distal. No que diz respeito aos músculos, eles são chamados de músculos intrínsecos da mão. Isso significa que eles possuem tanto origem quanto inserção na mão. Isso os separa dos músculos extrínsecos, que se originam no antebraço e se inserem na mão. Os músculos intrínsecos da mão são o palmar curto, o interósseo, o palmar e o dorsal, o adutor do polegar, o tenar, hipotenar e lubricais. Então, aqui a gente tem os ossos do carpo, pintadinho de verde. Então, a mão é a parte mais distal do membro superior. É uma estrutura admirável do ponto de vista da engenharia e da evolução. Ela é forte o suficiente para permitir que alpinistas encarem uma montanha, mas também precisa o suficiente para a manipulação de alguns dos menores objetos do mundo e para realizar tarefas muito complexas. A mão em si consiste de ossos específicos sobre os quais vários músculos se inserem e uma coleção de estruturas neurovasculares responsáveis pela drenagem e inervação. Entretanto, os músculos intrínsecos da mão são responsáveis somente por parte de toda a sua amplitude de movimento. Os outros principais contribuintes são os músculos do antebraço, que projetam tendões em direção à mão através de uma estrutura igualmente complexa e flexível chamada punho ou carpo. Então, aqui a gente tem os ossinhos distribuídos, tá? Desculpa, todos eles classificados aqui direitinho. Você pausa o vídeo, olha bem devagarzinho, com calma, vai localizando cada um de acordo com a seta. Repete quantas vezes for necessária, faz a anotação. Então, os ossos da mão vão ser divididos em 3 grupos: ossos do carpo, ossos do metacarpo e falanges, tá? Os músculos vão ser tenares, hipotenares, lumbricais, interósseos palmares e dorsais. E a gente tem também abdutor curto do polegar e flexor curto do polegar. Estão todos eles aqui. E também a gente vê os tendões, ligamentos. Também na superfície palmar da mão, a eminência tenar possui uma região volumosa correspondente na face ulnar. Ela é facilmente palpável e visível na base do dedo mínimo. Essa região é chamada de eminência hipotenar e consiste em 4 músculos.
abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo, opositor do dedo mínimo e palmar curto. Esse grupo de músculos é especializado em movimentar o dedo mínimo, que é o quinto dedo. Eles abduzem, flexionam e o trazem em direção ao polegar para realizar a oposição. Os últimos 3 grupos de músculos, os lumbricais, interósseos dorsais e interósseos palmares, estão situados na camada mais profunda da mão e são comumente considerados junto como um grande grupo chamado de músculos metacárpicos da mão. Eles trabalham em uníssono para contribuir com a extensão, flexão, abdução e adução das falanges. Então, todos esses músculos juntos na mão permitem toda a gama de movimentos que a nossa mão é capaz de fazer, que não são poucos. A gente consegue segurar coisas bem pequenininhas, manusear coisas bem pequenininhas, da mesma forma que conseguimos ter força na mão também, tanto para carregar coisas mais pesadas. Gente, desculpa, passou um aviãozão aqui agora. Então a gente tem forma de manusear tanto materiais bem pequenos, bem frágeis, como manusear materiais maiores e utilizar inclusive a força da mão para puxar, para segurar, para torcer. Então a gente tem uma gama de movimentos muito amplas que a gente consegue fazer com a mão, graças a essa rede de músculos que a gente tem. Vascularização e inervação da mão. A inervação da mão, os nervos da mão e do punho originam-se de uma estrutura chamada plexo braquial, que a gente já falou mais para trás um pouquinho na aula anterior. Está localizado proximalmente na raiz do pescoço e na região axilar. Este plexo é formado pela combinação dos ramos anteriores dos nervos espinhais C5 e T1 e é responsável pela inervação motora e sensitiva do membro superior. Então, tanto o movimento quanto sensações do membro superior, quem é responsável? Plexo braquial. Os nervos do plexo braquial mais importantes para a inervação da mão e do punho são os nervos mediano, ulnar e radial. O nervo mediano passa através do túnel do carpo, que é a curvatura que tem na parte, na posição anatômica, na parte anterior do punho, tá? Por baixo do retináculo flexor da mão. E se divide distalmente nos ramos digitais palmares comuns e no ramo recorrente. O ramo recorrente do nervo mediano fornece inervação motora para os 3 músculos tenares, enquanto o primeiro e o segundo músculos lumbricais são inervados pelos ramos digitais palmares comuns. Para, além disso, os nervos digitais palmares próprios fornecem inervação cutânea palmar para o primeiro, segundo, terceiro e para a metade lateral do 4º dedo. A inervação cutânea do terço distal dorsal dos mesmos dedos. O nervo ulnar entra na mão sobre a parte superficial do retináculo flexor, dividindo-se depois em ramos profundo e superficiais. O ramo profundo é principalmente motor e inerva os músculos hipotenares, interósseos e os 2 lumbricais mediais. O ramo superficial é principalmente sensitivo, mas também inerva o músculo palmar curto. Este ramo fornece inervação cutânea palmar e dorsal para o 5º dedo e para a metade medial do 4º dedo. Então, o nervo ulnar inerva todos os músculos intrínsecos da mão, exceto os 2 lumbricais laterais, oponente do polegar, abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar, que são inervados pelo nervo medial. O último nervo faz parte da inervação do punho e da mão. É o nervo radial, nomeadamente o seu ramo artificial. Desculpa, gente, superficial, ramo superficial. Esse nervo é totalmente sensitivo na mão e emite vários ramos digitais dorsais sobre a tabaqueira anatômica. Nome engraçado novamente, tá vendo? Tabaqueira anatômica, que fornece inervação cutânea dorsal para os 2 terços proximais do primeiro, segundo e terceiro dedos e para a metade lateral do 4º dedo, bem como a face lateral do dorso da mão e da base do polegar.
Vascularização da mão. Como a mão é uma região terminal da extremidade superior, numerosas anastomoses acontecem aqui, resultando em uma rede vascular bem complexa. Todas as artérias se originam de duas artérias principais, as artérias radial e ulnar. Esses dois vasos sanguíneos cursam inferiormente nos lados radial e ulnar do antebraço, respectivamente. Então, o nome identifica o lado que ela tá bem tranquilo isso. As artérias radial e ulnar emitem os seguintes ramos específicos na mão: arco palmar superficial e profundo, artérias digitais palmares comuns e próprias, arco carpal dorsal, artérias metacárpicas dorsais, artérias digitais dorsais e artéria principal do polegar. As veias são muito similares às artérias, então, se você entender estas, o padrão de drenagem da mão fica fácil. Então, tem uma videoaula que fala sobre essas inervações, tá? Mas, por exemplo, no nosso caso da radiologia, começando, vamos dizer assim, a gente ainda não precisa se preocupar em se aprofundar nesses estudos, tá? A gente precisa conhecer para poder saber o que está sendo dito sobre o procedimento que está sendo realizado, sobre o processo, sobre a necessidade, a indicação, patologias e tudo mais, tá? Mas a gente não precisa se aprofundar nisso ainda não. Mas, aos poucos, vai vendo outros vídeos que vão acrescentando informações a esse assunto que a gente está estudando, tá? Então, de forma geral, a gente vai ter o arco venoso palmar superficial e profundo, a rede venosa dorsal e as veias digitais metacárpicas palmares. Aí aqui a gente tem novamente uma imagem óssea da mão, para a gente poder fixar bastante. Pausa o vídeo, se precisar fazer anotação. A galera aí que sabe desenhar bem, que desenha bem, ou de repente até a galera que não desenha tão bem, mas curte, passa esse desenho para o papel, vai usando as suas formas para memorizar, tá bom? Cada pessoa vai ter a sua forma e o seu tempo de memorização, tá? São muitos ossos, a gente divide em grupos para poder ficar um pouco mais simples o estudo, mas a gente sabe que é uma quantidade grande de coisas, muita informação para memorizar. Então vá devagar, não atropele o seu tempo não. Precisar voltar, precisar pausar, precisar fazer desenhozinho, tira foto, tira print, não há problema nenhum. Use o seu tempo da melhor maneira possível para poder memorizar da melhor forma, para que você também não esqueça depois. Que também não vai adiantar eu fazer uma decoreba, por exemplo, para fazer uma prova ou para poder ir para o estágio e depois, ao longo do estágio, eu já começo a esquecer. Então, não vai adiantar, tá? Então, eu preciso fazer de uma forma em que a informação seja absorvida para que eu possa usar ela ao longo do tempo. Aí aqui, ó, a gente tem uma vista, tá? Aí vamos ver se vocês conseguem sozinhos saber se é uma vista palmar ou se é uma vista dorsal. Como é que a gente vai fazer quando a mão não tá aquela curvadinha bem visível, igual a gente vê, por exemplo, no esqueleto de resina, né? Como é que a gente consegue saber qual é a vista dorsal e qual é a vista palmar? Ó, aqui, ó. Aqui no segundo dedo a gente tem um sesamoidezinho, ó, no primeiro e no segundo dedo. Sesamoides são ossos extranumerários. Aqui, ó, a gente tem o pisiforme aparecendo. Aqui o pisiforme quase não aparece, já está bem ali do ladinho. Então a gente tem algumas estruturas que dão essa noção de qual é a palmar e qual é a dorsal. Então, devido ao posicionamento do pisiforme aqui, esses sesamoides também dão uma diquinha. O polegar voltado para o lado em que ele está voltado. Essa vista aqui é uma vista palmar. Essa aqui está na posição anatômica. Aqui a gente tem o pisiforme bem lá para o ladinho, polegar voltado para o outro lado. E a gente não vê nitidamente os sesamoides. Então, essa aqui é uma vista dorsal da mão, tá?
Novamente a gente tem aqui os ossos do carpo, escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, e na fileira distal, trapézio, trapezoide, capitata e amato. Aqui tá na ordem de polegar para quinto dedo, polegar para quinto dedo, fileira proximal e distal. Aí aqui novamente os ossos, cada um com a sua identificação. Processo estiloide de rádio e ulna. Rádio articula diretamente com os ossos do carpo, ulna não. E aqui o metacarpo, de primeiro a quinto. Cada osso do carpo possui uma forma única, permitindo que ele se articule com diversos ossos, tanto a fileira proximal e a distal uma com a outra, além com os ossos do metacarpo e do antebraço. Então a gente tem quando é um bebê, né? Logo assim que nasce, a gente tem material cartilaginoso na placa de crescimento dos ossos, então assim é o local onde o osso vai crescer, então ele é constituído de cartilagem. Conforme vai crescendo, vai solidificando e vai sumindo essa região com cartilagem e vai sendo substituído por tecido ósseo, tá? Algumas regiões do nosso corpo permanecem com cartilagem, tipos diferentes de cartilagem, tá? As regiões, dependendo da região, é um tipo diferente de cartilagem. Então a gente tem nariz, orelha, a gente tem as facetas articulares entre os ossos, também é protegido por cartilagem. A gente tem os discos intervertebrais, que é constituído de cartilagem, mas são tipos diferentes de cartilagem, tá? Então aqui a gente fala sobre o escafoide, é o maior osso do carpo da fileira, é o maior osso do carpo da fileira e se encontra sob a tabaqueira anatômica. Então a gente acabou de descobrir onde é que está a tabaqueira anatômica. De um ponto de vista palmar, ele se relaciona proximalmente com o rádio na face distal lateral do osso trapézio e na face distal medial com o osso trapezoide, superior e medialmente. Ele se articula com o osso semilunar, inferior e medialmente com o osso capitato. Na palma da mão, seu tubérculo é facilmente palpável, se encontrando no tecido subcutâneo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte. O carpo vai ser separado numa outra aula, tá? Para a aula não ficar muito grande, que já até tá um pouquinho grande, mas eu vou colocar o carpo separadinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.